Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero José Flávio da Silva e eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo de número 27, que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. No capítulo 9, Daniel começa a buscar a Deus em jejum, em oração. Ele se coloca na posição de um pecador. Ele se humilha porque ele achou escrito no livro do profeta Jeremias que o exílio da Babilônia duraria 70 anos. Daniel, ele pôs buscar o Senhor. E Deus, ele revelou para Daniel coisas maravilhosas, maiores do que ele imaginava. Deus revelou para Daniel o futuro de toda a humanidade, não só daquele momento presente que ele estava vivendo. Não podemos esquecer que Daniel estava exilado na Babilônia. O povo tinha sido levado por Nabucodonosor, um rei tirano, um rei déspota, prepotente. Ele dá ordem ao seu capitão, Nebuzarazã, para entrar em Jerusalém e para levar os judeus cativos para a Babilônia. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, as muralhas são destruídas. E agora Daniel se encontra dentro da Babilônia. E ele está buscando o Senhor. Ele recebe revelações profundas, mas nós podemos perceber que não foi de mão beijada, ele se humilhou. Ele pôs buscar o Senhor em jejum, em oração. E Deus revelou para ele, no versículo 24 ao versículo de número 27, o futuro da humanidade, a saber, principalmente, o povo judeu, o povo de Israel. Daniel, capítulo de número 9, verso 24, vai dizer bem assim: 70 semanas estão decretadas. Outras traduções vai dizer assim: determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Preste bem atenção. Qual era o povo que Daniel pertencia? O povo judeu, o povo de Israel. Ele pertencia à família nobre ali de Jerusalém. Daniel, ele pertencia à tribo de Judá. A santa cidade, qual cidade de Daniel residia? Em Jerusalém. Então a parte A está dizendo assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Estão decretadas 70 semanas. Mas tem um objetivo. Depois da vírgula, nós vamos ver os objetivos para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, que significa maldade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Esses são os objetivos das 70 semanas. E neste estudo de hoje, nós vamos aprender que a igreja não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel. Nós estamos dentro de um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, ou seja, numa linguagem mais simplificada. Entre as 69 e as 70 semanas, há um intervalo. Esse intervalo é conhecido como a era da igreja, a dispensação da graça.
A última semana que falta para se cumprir, a 70ª, ela vai se cumprir justamente na grande tribulação. Porque nós vamos aprender neste estudo que nos livros proféticos, um dia é equivalente a um ano. Um dia é equivalente a um ano. Uma semana tem 7 dias. Se um dia é equivalente a um ano, então uma semana é 7 anos. É 70 semanas, preste bem atenção. 70 semanas é equivalente a 490 anos. Já se cumpriu 483 anos. Mas para inteirar e completar 490 anos, falta uma semana, ou seja, 7 anos. Essa semana se dará na grande tribulação. Vamos lá, vamos avante. Definição: 70 semanas. As 70 semanas são semanas de anos e não de dias. E nós temos uma referência bíblica aqui que nós podemos entender melhor. Está escrito aqui no livro de Levítico, capítulo 25. Deus disse assim para Moisés: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Já percebemos aqui então que é dias, não é dias, são anos, não é semana, são semanas de anos. 70 semanas vai ser equivalente a 490 anos. Tem uma diferença do calendário, né, dos judeus. Eles têm 2 calendários, o calendário civil e o calendário religioso. Então nós temos que estar atento com isso aí. As 70 semanas de Daniel é destinada para quem? Nós já falamos. Teu povo, Daniel. É Deus revelando para Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. Qual é a cidade que Daniel morava? Jerusalém. Amém? Vamos lá? Mas as 70 semanas têm objetivo. Quais são os objetivos das 70 semanas? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Preste bem atenção que quando fala Santíssimo, está referindo-se ao templo. Dentro destes objetivos, não foram cumpridos ainda. Por exemplo, a transgressão já foi cessada? Não. O povo continua transgredindo. Já acabou com os pecados? Não. Vai ser justamente na última semana que vai concretizar. Vai expiar a iniquidade, Deus vai tratar com o teu povo. Porque, como diz um ditado, Deus tem que pegar no chicote para o povo aprender. O povo só aprende apanhando. E vai ser na 70ª semana. A última semana de Daniel. É 70 semanas. Tem um intervalo das 69 para 70. Entra nós, a era da igreja. Entre a 69ª e a 70ª semana, tem este intervalo. A 70ª é a última semana. Como não é semana de dias, é de anos, então se dará a interpretação de 7 anos. Só que a gente perguntava, qual base você tem de falar que a grande tribulação ou a tribulação será 7 anos? Dentro deste estudo de Daniel, temos essa base. E aqui também vai mostrar para nós que a igreja não passará pela grande tribulação. E dentro deste estudo também nós vamos entender que o arrebatamento é iminente, tá? A igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. Nós estamos fora, a igreja está fora disso. A grande tribulação, a última semana de Daniel, é para tratar com o povo de Israel. É sobre a tua santa cidade, sobre o teu povo, Daniel. Nós vamos tirar o pecado, Deus dizendo assim, vou tratar, vou tirar a maldade, vou tirar a transgressão, né? Louvado seja Deus. Quando se começou a contar essas 70 semanas,
Quando se começou a contar as semanas de anos, desde a saída, preste bem atenção, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Preste atenção, o decreto de reedificar os muros de Jerusalém, está lá em Neemias, capítulo de número 2. Começa a contagem aqui, quando agora os judeus regressam para Jerusalém, para reedificar e reconstruir a cidade e as muralhas. Começa a contar aí. É Deus mostrando para Daniel. Daniel, as semanas começará a se contar quando sair a ordem para Jerusalém ser reconstruída. Ela vai ir até o ungido, que é o Messias. Oh, glória a Deus, né? Vamos lá. Os dois primeiros períodos, 70 semanas 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras. Tranqueiras fala-se de muro, barricadas, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas, como equivalente um dia, um ano, se dará a contagem de 49 anos. Vamos lá? 62 semanas é equivalente a 434 anos. 434 anos com mais 49 anos se dará a contagem de 69 semanas, que é equivalente a 483 anos. 483 anos. O total das 70 semanas é 490 anos. Ou seja, falta 7 anos aí para completar, tá vendo? Justamente uma semana, que é o momento da tribulação. A 70ª semana de Daniel. Esse estudo é um pouco complexo porque tem que usar a matemática. Versículo 26 vai dizer assim: e depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe? O anticristo. E o povo, preste bem atenção, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o templo. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. O general Tito, por ordem dos romanos, entrou e destruiu Jerusalém. Jesus tinha falado no seu diálogo em Mateus 24 com os seus discípulos, naquele diálogo escatológico, ele falou que não ficaria ali naquele templo pedras sobre pedras, e é isso que aconteceu. Os romanos entrou em procura de ouro, derrubou todas as pedras daquele templo. Não ficou pedra sobre pedra que não foram derrubadas. Se cumpriu a profecia de Jesus em Mateus capítulo de número 24, que é o livro de Mateus 24, o capítulo escatológico. Louvado seja Deus. O povo do príncipe, quem é esse povo? Os romanos. O povo do príncipe, não é o príncipe que vai destruir, é o povo.